Bom dia, irmãos. Nós mais uma vez estamos aqui para estudar a nossa lição da Escola Bíblica Discipuladora. Estaremos hoje fazendo o estudo da lição número 6, Ainda Não É o Fim. Está baseada em Marcos capítulo 13, de 1 a 13, e esse mesmo texto, que é o sermão profético de Jesus, está também relatado em Mateus 24, de 1 a 14, e Lucas 21, de 5 a 19. Nós faremos agora a leitura, agora, no caso, a oração para a nossa aula iniciar, e logo estaremos fazendo a leitura em Marcos capítulo 13. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos pela Tua graça, a Tua bênção, pelo Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai, para que Tu, Senhor, seja conosco, nos oriente, nos dirija e nos guie nesse estudo, Senhor. Abençoa, ó Deus, aquilo que será feito aqui. Ó Deus, usa-me, ó Pai, usa minha boca, usa o meu intelecto, Pai, para que o Teu Espírito, Senhor, faça uso de mim como instrumento Teu para conduzir esse estudo, Senhor Deus, e que ele sirva de enlevo, de crescimento espiritual para todos aqueles que estiverem assistindo, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa classe, Senhor. Abençoa a nossa igreja, nosso país. Orienta-nos, ó Pai, em cada dia, Senhor, dando-nos sabedoria, a devida sabedoria de que precisamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós faremos agora a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 13, de 1 a 13, que nos diz o seguinte: o sermão profético, o princípio das dores. E saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Esse sermão profético prossegue do versículo 14 ao versículo 23. Porém, nós faremos a leitura nesse trecho marcado. Então, o que
essa lição fala? O sermão profético fala do finalzinho do ministério de Jesus na terra. O ministério de Jesus, enquanto ele viveu na forma humana aqui no nosso planeta, sendo ele Deus. Bem, e ali a queda do templo a que Jesus se refere é o segundo templo que foi construído, que na época foi construído pelo Império Persa, no século 6 a.C. Não é o primeiro templo que foi construído por Salomão no século 10 a.C. e que foi destruído pelos babilônios. É bom lembrar que o templo ali, para aquelas pessoas que iam a Jerusalém vê-lo, se tornou um meio de adoração e de idolatria, porque as pessoas não estavam indo para cultuar, para adorar o Deus do templo, mas o templo do Deus. Ou seja, estavam invertendo a situação, praticando a idolatria, que é um fato extremamente desagradável e que Deus abomina. Deus detesta a idolatria, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, nesse período, nós estávamos vendo que no lugar de culto, vemos que ali havia ritual religioso, havia calendários eclesiásticos, havia peregrinações para aquele templo. Mas não era para uma adoração verdadeira ao Deus do templo. Jesus, ao profetizar dessa maneira, ele se alinha aos profetas do Antigo Testamento. Miqueias, no capítulo 3, Jeremias, no capítulo 26, que também estiveram em seus dias condenando esta atitude do povo de Israel. Bem, a idolatria é o que predominava ali. Então, transformaram o meio no fim. O meio é o templo, o fim, a adoração a Deus. Então, o que deveria ser o meio se transformou no fim. Deus estava o quê? Em segundo plano, em segundo lugar. Ou, quem sabe, até num lugar bem mais para trás do que este, na vida daquelas pessoas. Os discípulos ficaram tão impressionados com a palavra profética de Jesus que lhe fizeram perguntas. Dentre estas perguntas que fizeram a Jesus, que nós lemos agora em Marcos capítulo 13, destacam-se 3. Primeira, quando será a destruição do templo? Segunda, quando será sua vinda com poder e glória? Terceira, quando será o fim do mundo? As respostas de Jesus a essas perguntas requerem um cuidado muito especial, porque elas se encontram entrelaçadas, tecidas juntas. Só que esses eventos, como parecem um só, e que sejam sucessivos, um perto do outro, na verdade não o são. Eles são distantes um do outro. A sensação é que tudo aquilo estava próximo, mas na verdade não está, estão distantes. Jesus, chegando ao final do seu ministério, ele estava deixando que aquilo ali seriam os últimos dias do seu ministério. E há uma tensão espiritual e política na Judéia daquela época, porque havia um domínio político e militar do Império Romano e os líderes religiosos judaicos e também os reis de Israel estavam alinhados com o Império Romano para tentar salvar a própria pele, por uma questão
de conveniência política, de conveniência de interesses, defendendo os seus interesses à frente dos interesses do povo de Israel. E a pregação do Evangelho, o ministério de Jesus ali, causou um grande alvoroço. As pessoas estavam assim, muito admiradas, estavam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. E além do que, os próprios judeus que ali viviam não o enxergavam como o Messias, o Cristo, o prometido de Deus, que viria para salvar a humanidade e também para salvar o seu povo, e não só o seu povo, os judeus, mas toda a humanidade. Então ali haviam esses interesses todos, e eles revelam não apenas as respostas de Jesus para as perguntas que os seus discípulos lhes fizeram, mas o cuidado pastoral para com a sua igreja, porque a sua igreja, naquele momento, seria extremamente perseguida. Não seria fácil ser cristão, como não foi fácil ser cristão no início do cristianismo. A igreja primitiva passou por perseguições, passou por provações. Então aqui nós temos nessa lição 4 itens importantes para destacar no decorrer dessa leitura de Marcos capítulo 13. O primeiro, vamos ver. Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Eu coloquei, tenhamos cuidados para que ninguém nos engane, porque nós também podemos ser alvo desses enganos, se não estivermos calçados, firmados na palavra de Deus, se não estivermos agindo de forma racional, conforme Jesus nos ensinou, em estudar a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus, ter um conhecimento da palavra de Deus, para que ninguém nos engane. Tenham cuidado para que ninguém engane vocês, para que ninguém nos engane, tá? Porque no caso estamos todos incluídos nesse grupo. Vejamos, então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. É muito triste ser enganado. Então, como que as pessoas são enganadas? Quando as pessoas não têm conhecimento da Bíblia. Quando as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Os rumores de guerras, de terremotos, de fome, de pestes, de catástrofes, não são uma coisa que só aconteceu naquele período, quando Jesus esteve cumprindo o seu ministério. São coisas que acompanham a humanidade ao longo de toda a sua história. Então nós temos que ter isso em mente, tá? Então vejamos, à luz da Bíblia, o período conhecido como os últimos dias teve seu início quando Jesus ascendeu aos céus. Ou seja, desde aquele período que estamos vivendo os últimos tempos. Então, para poder não sermos enganados por ninguém, precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã só porque houve um tremor de terra ou rumores de guerra. Porque o dia que Jesus voltará não foi revelado a ninguém. E além do que, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dará. E tenham
o hábito de buscar o Senhor, de orar, de estudar a palavra, de rogar para que o Espírito Santo esteja dirigindo a sua vida, esteja lhe esclarecendo claramente, definindo a verdade. Como disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é o que está na Bíblia, tá? E nós sabemos disso e precisamos saber e viver e praticar. No item 2, tenham cuidado na hora do sofrimento. Porque aqui Jesus está falando no versículo 9 da perseguição que a sua igreja estaria passando. Porque serão presos, levados aos tribunais, serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, serão levados aos governadores, aos reis, para serem julgados. E falarão a eles sobre o Evangelho. Mas há uma promessa importantíssima nesse texto bíblico que nós lemos. Né? Porque quando eles estiverem falando, quem falará aos seus inquisidores, aos seus algozes? Aqueles que os perseguem. O Espírito Santo de Deus, que Jesus está prometendo aqui que o Espírito Santo agirá, colocaria as palavras certas na boca dos seus servos. E é realmente isso que até hoje acontece. Nós não podemos esquecer que nós dependemos de Deus, que nós dependemos do Espírito Santo de Deus. É impossível uma vida sem sofrimento. Há pessoas que abandonam a fé por causa do sofrimento. Pelo amor de Deus. Jesus prometeu que a gente não teria sofrimento? Não, jamais. Isso foi dito. No mundo passareis por aflições, mas tenham de bom ânimo, que eu venci o mundo. Jesus nos diz isso. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter fé, ter perseverança, saber que Jesus é mais do que qualquer outro. É maior do que qualquer problema, de qualquer perseguição. E nós não podemos nos desviar do seu caminho. E a hora do sofrimento é a hora que nós vamos praticamente ser provados. É a hora que Deus vai ver se realmente estamos o seguindo por amor a Ele, por fidelidade ou por conveniência. E que não seja conveniência. E que não seja uma vida cristã mentirosa ou falsificada. Mas que seja uma vida cristã verdadeira. Então aqui, se a gente fosse servir a Jesus só em troca de bênçãos materiais, se a gente tivesse uma vida só de coisas boas, se não fôssemos passar por maus momentos, nós estaríamos atribuindo à vida cristã, a essa relação com Deus, um caráter mercantilista, mercenário, ou seja, nós estaríamos agindo por interesse. Então, irmão, mercantilista é quem pensa em dinheiro. O mercantilismo tinha como prioridade o ouro, o comércio das pedras preciosas. Então hoje não é o ouro, hoje é o dinheiro, é o poder.
são as riquezas materiais. E todas essas coisas Deus acrescenta na nossa vida. Diretamente, no tempo dele, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Não adianta você querer determinar para que Deus faça isso, porque Deus não é marionete para ser dirigida por ninguém. Deus é o Senhor e nós somos os servos. No mundo que rejeita Jesus Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável. E a melhor maneira de vivermos essa perseguição é vivermos cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar, que vai nos fortalecer, que nos dará condições de poder vencer essas dificuldades. O outro item, que é o terceiro, tenham cuidado de aprender a saber o que o texto ensina. O que o texto ensina, o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina. Leia com atenção. Não tente interpretar a Bíblia ao próprio modo. Mas é claro, peça a Deus a sabedoria, peça ao Espírito de Deus que lhe revele, que fale ao seu coração, que esclareça quando você parar para estudar a Bíblia. Isso é importantíssimo. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando vos acontecer estas coisas, saibam que o tempo está perto. Então o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quem falou isso? Oséias 4, versículo 6. Quem não tem conhecimento bíblico se torna vulnerável. E se torna vulnerável, ou seja, se torna uma presa fácil para falsos profetas, para aqueles que vão pregar coisas que não são verdade, que vão trazer profecias que vêm da sua própria mente, que jamais viriam da mente de Deus. Então, quem se apresenta em nome de Jesus ou em seu lugar em diferentes tempos da nossa história, aconteceu direto. Essas pessoas podem confundir os crentes que não aprenderam bem a palavra de Deus. Satanás e seus servos operam sinais e prodígios com propósitos malignos. Realizam plágios e imitações fraudulentas do poder de Jesus e torcem o sentido das suas palavras com propósitos escusos. Marcos 13, 22. 13, 22 e 2 Coríntios 11, 14 e 15 falam sobre isso. Então, nós temos que ter sabedoria. E para ter sabedoria é necessário orar e vigiar. Aqueles 2 hinos que eu deixei escrito lá, Cantor Cristão 137 e Cantor Cristão 162, nos mostram essa realidade. No hino 137, o pão da vida nos diz o seguinte: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor,
Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Mas são os olhos da nossa visão propriamente dita e os olhos do nosso raciocínio, do nosso entendimento, que precisa estar aberto, porque a Bíblia nos ensina, mas nos ensina à medida que a gente quer aprender. As pessoas aprendem aquilo que elas querem aprender. Mas quando se trata da palavra de Deus, nós temos que pedir a Ele, a Deus, a devida orientação, o devido esclarecimento. E o Espírito Santo é quem nos ensinará, é quem nos revelará a profecia. E a profecia é a palavra do Senhor. Vamos ter isso em mente, né? Vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigiem. Marcos 13, de 33 a 37. Então, não há como exagerar no valor de orar e vigiar. A oração é uma das marcas mais importantes na vida daquele que crê em Deus. A oração revela a nossa dependência de Deus. Dependência de Deus. Nós somos dependentes, a gente precisa de Deus. A oração, a nossa dependência, a nossa fé no caráter de Deus como provedor. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Isso está em Filipenses 4:19. Deus pode suprir nossas necessidades materiais, sim. Mas as nossas maiores necessidades são espirituais. Amor em um mundo cheio de ódio. Esperança em um mundo sem esperança. Alegria, paciência, sabedoria. Gálatas 5, 22 e 23. Tiago 1, de 2 a 8. E isso a gente consegue como? A partir da prática, da oração e da vigilância. Orar e vigiar. O fruto do Espírito, que é o que se refere a Gálatas 5. O fruto do Espírito são várias coisas, não é uma só. Todas elas juntas. Já estudamos anteriormente sobre isso. Nos diz lá o hino 162. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã,
e sem cessar vigiar e sim e orar. Ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Do dia ao fim, após os teus lidares, o seu trabalho, as suas atividades, relembra as bênçãos do celeste amor. Relembra como é que Deus protegeu você, dos males que Deus te livrou, das portas que Deus abriu para você naquele dia. E conta a Deus prazeres e pesares, agradecendo e pedindo, deixando em suas mãos a dor. E na quarta estrofe: e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Vigiar, sim, e orar. Irmãos, a vigilância e a oração tem que acontecer em todo o tempo, com perseverança, saber esperar em Deus, para que possamos estar em pé na presença do Senhor Jesus no dia da sua volta. Nós precisamos vigiar e orar a todo instante. Não precisa você se recolher, você está na rua, você está orando no seu pensamento, na sua na direção do seu pensamento, do seu íntimo com Deus. Isso precisa ser feito. As perguntas, Marcos 13 coloca essas 3 perguntas. As respostas de Jesus, em resumo, são as seguintes: ninguém sabe o dia e a hora que Cristo vai voltar, mas nós precisamos estar preparados. A destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, através de Tito. E a volta de Jesus e o fim do mundo aguardamos com oração e fé. Lembremos da história da mulher grávida que Jesus contou. Ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, ela fica tão alegre que nem se lembra daquele sofrimento, das dores do parto que ela sentiu. Assim acontecerá também conosco. Quando Jesus voltar, ficaremos cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de nós. As perseguições sofridas pela igreja primitiva à luz do Novo Testamento servem de alerta para nós, pois o mesmo que Jesus ensinou para ela é o que aprendemos hoje. Os seguidores precisam compartilhar de Cristo, precisam compartilhar com Ele das mesmas perseguições, do sofrimento, missão e morte, não apenas da glória da ressurreição e da vida eterna. Habitaremos com Ele em um novo céu e uma nova terra. Vamos, pois, continuar servindo ao nosso Deus com fé e amor. Estejamos prontos, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. Vigie e orem. Como nós, algumas lições atrás, estivemos
Ó, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. São versos do hino 114, a vinda de Jesus, que a gente possa, num lindo coro, cantar: vencendo vem Jesus, e por fim entronizado as nações há de julgar. As nações dos reis da terra com poder governará, e em paz e santidade toda a terra regerá. Vencido tem Jesus, vencendo vem Jesus. Nós precisamos estar preparados a cada momento para tudo isso. Nós precisamos lembrar do nosso relacionamento pessoal com Deus, não sermos seduzidos por falsas doutrinas, mas ter a nossa vida cristã firmada na palavra de Deus, na rocha firme, que é a palavra de Deus. Estudar a Bíblia, orar, vigiar e mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos espirituais, mas porque amamos a Deus. E as bênçãos espirituais, elas são uma consequência da nossa vida cristã. Elas não são a razão para sermos cristãos. Assim como as nossas boas obras não são causa da nossa salvação. Elas são consequência da nossa salvação. Nós precisamos ter firme convicção, irmãos, de que o nosso Deus é um Deus provedor, é o Deus criador do universo, o Jeová Jireh, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, e que sabe o que se passa dentro da nossa mente, do nosso coração. Coisa que ninguém pode fazer, mas Deus pode. Deus nos conhece. Estejamos com essa consciência, né? Servindo ao nosso Deus com alegria, com fidelidade, com amor. E estejamos, irmãos, ainda continuando a orar pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa classe, pela nossa professora Jália, nossa querida professora Jália, tá? Que está bem, mas todos nós precisamos das orações. Estejam orando, irmãos. Estejamos nesse compromisso de uma oração mútua por todos nós. Então, estejamos agora em oração, tá? Para concluir a nossa aula de hoje. Meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo que aqui eu pude fazer. Ó Deus, porque Tu pudeste me usar para conduzir essa lição, meu Deus, para poder conduzir esse estudo. Ó Pai, toma-nos nas Tuas mãos, abençoa cada família da Tua igreja, da nossa classe da Escola Bíblica Discipuladora. Ó Deus, abençoa as lideranças da nossa igreja, as lideranças cristãs, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo, meu Deus. A cada dia, Senhor, esclarece o Teu povo. Ó Pai, dá ao Teu povo, Senhor, o discernimento para Te seguir fielmente, para poder acreditar na Tua verdade e viver a Tua verdade. Nisso, Senhor, eu me incluo também, e a todos nós que precisamos da Tua misericórdia, meu Deus. Dá-nos sabedoria de vida nesse mundo, Senhor, para que possamos ser sal, podemos ser luz, onde quer que estivermos. Tem misericórdia, meu Deus, também do Brasil. Conduza, Senhor, os rumos da economia do nosso país, da política do nosso país, ó meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, do povo brasileiro, Senhor. Dá-nos a Tua direção, meu Deus. Também
Nos colocamos a nossa querida professora Jália no trono da tua graça, que tu possas ser com ela, Senhor Deus, em todas as suas necessidades. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.